Olá, aqui é o narrador da noite. Hoje vou te levar para uma época onde a vida acontecia em um ritmo totalmente diferente do que estamos acostumados. Antes da eletricidade, a noite não começava quando alguém decidia. Ela simplesmente chegava, lentamente, de forma inevitável, como algo que não precisava ser anunciado. O sol descia no horizonte, a luz mudava de tom e o mundo inteiro parecia compreender ao mesmo tempo que era hora de desacelerar. Não existia a ideia de virar a noite. A noite não era algo a ser vencido ou ignorado. Ela era respeitada. Quando a luz natural começava a se retirar, as atividades diminuíam. Ferramentas eram guardadas, portas fechadas, animais recolhidos. O dia não se estendia artificialmente. Ele terminava quando a luz terminava. O céu escurecia de verdade. Não havia brilho distante das cidades. Não havia reflexos no horizonte. A escuridão era profunda, espessa, quase palpável. Em vilas pequenas, em campos abertos, em estradas afastadas, a noite era absoluta. Dentro das casas, a mudança era sentida imediatamente. As janelas deixavam de ser fontes de luz e se tornavam apenas aberturas negras. O interior passava a depender de pequenas chamas, velas de cera, lamparinas de óleo, fogueiras controladas, fontes de luz fracas, caras e ilimitadas. Cada vela tinha valor. Não se acendia uma luz sem necessidade. A chama não iluminava um cômodo inteiro, criava ilhas de claridade cercadas por sombras em movimento. As paredes pareciam respirar. Objetos comuns ganhavam formas estranhas à medida que a chama tremulava. A luz nunca era constante, ela dançava, e com esse movimento, a noite se tornava viva. As pessoas se reuniam mais próximas, o espaço útil da casa diminuía. Não fazia sentido ocupar lugares que não podiam ser vistos. A conversa se tornava mais baixa, o silêncio começava a se impor entre uma palavra e outra. O corpo também reagia. Sem estímulos constantes, sem telas, sem luz intensa, o cansaço vinha mais cedo. Não um cansaço artificial, mas um esgotamento natural, acumulado ao longo de um dia físico. O sono não precisava ser forçado, ele se aproximava por conta própria. Quando finalmente chegava a hora de deitar, o ambiente era simples. Camas rústicas, colchões de palha, peles, cobertores grossos. O conforto não vinha da maciez, mas do hábito. O corpo se ajustava ao que existia. Antes de dormir, a luz era apagada com cuidado. Soprar uma vela era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ao apagar a chama, o mundo não ficava apenas escuro, ele ficava silencioso de outra maneira. Era como se algo tivesse sido encerrado oficialmente. A escuridão tomava o espaço por completo. Não havia luz de espera, nenhum brilho residual, apenas o escuro e o som da própria respiração. Dormir nesse mundo não era imediato. O corpo levava alguns instantes para se entregar. Os olhos permaneciam abertos, mesmo sem enxergar nada. O ouvido se tornava mais atento. Cada estalo da madeira, cada ruído distante, cada mudança no vento era percebida com clareza. A noite era um território diferente. Durante o dia, o mundo era visível e previsível. À noite, ele se tornava desconhecido. Isso gerava respeito e, em muitos casos, medo. O medo não era constante, mas estava sempre presente, como uma possibilidade. Não se sabia o que podia se aproximar na escuridão. Animais, pessoas, algo fora do comum. Por isso, dormir significava também confiar. Confiar nas paredes, confiar nos vizinhos, confiar no silêncio. Em muitas casas, alguém permanecia mais atento. Um idoso, um vigia, alguém que despertava com facilidade. Não havia sistemas de segurança, havia presença humana. O sono vinha aos poucos, profundo, denso, sem interrupções artificiais. O corpo mergulhava em um descanso que parecia mais pesado, mais completo. Mas o sono da época não era igual ao de hoje. As pessoas costumavam acordar no meio da noite, não por insônia, mas por hábito natural. Esse período era conhecido como o primeiro sono e o segundo sono. Entre eles havia um intervalo silencioso. Nesse intervalo, alguém podia se levantar, rezar,
pensar, observar o fogo quase apagado, conversar em voz baixa. Não havia ansiedade, o tempo não pressionava, a noite ainda era longa. Depois, o corpo voltava a adormecer. O segundo sono vinha mais leve, preparando lentamente para o retorno do dia. Esse ritmo era comum, natural. O corpo humano parecia funcionar melhor assim, sem a interferência da luz constante. Do lado de fora, o mundo seguia seu próprio compasso. A lua atravessava o céu lentamente. As estrelas permaneciam fixas, intensas, numerosas. Nunca haviam sido tantas quanto antes da eletricidade. A noite não era vazia, era cheia de pequenos sons. Grilos, folhas, água correndo ao longe, um animal se movendo, sons que hoje se perderam sob camadas de ruído constante. Tudo isso fazia parte da experiência de dormir. Não era apenas fechar os olhos, era se integrar à noite. Agora, enquanto essa primeira parte se encerra, você pode imaginar esse escuro verdadeiro, sem luzes distantes, sem interrupções, apenas você, o silêncio e o tempo passando devagar. A noite ainda não terminou, ela apenas começou. Com o passar das horas, a noite se aprofundava. Não ficava apenas mais escura, ficava mais silenciosa. O tipo de silêncio que não existe mais. Um silêncio que não é ausência de som, mas ausência de interrupção. Sem motores, sem vozes distantes, sem luzes piscando ao longe, o mundo parecia respirar de forma mais lenta. Cada som se destacava. Um estalo na madeira da casa, o farfalhar de folhas empurradas pelo vento, o passo cuidadoso de algum animal do lado de fora. Deitado no escuro, o corpo aprendia a ouvir. O ouvido se tornava mais sensível que os olhos. Era por ele que se reconhecia o ambiente, pela familiaridade dos sons conhecidos e pelo estranhamento do que não fazia parte da rotina. Esse estado de atenção não era ansiedade, era vigilância tranquila, um equilíbrio entre descanso e presença. Dormir significava baixar a guarda, mas nunca completamente. O medo fazia parte da noite, mas não dominava tudo. Ele existia como algo natural, quase educativo. O escuro ensinava limites, ensinava cautela, ensinava respeito pelo desconhecido. As histórias ajudavam a dar forma a esse medo, não como algo a ser combatido, mas como algo a ser compreendido. Contos, crenças, símbolos e rituais noturnos existiam para tornar a noite mais habitável. Uma vela deixada próxima, um objeto familiar ao alcance da mão, uma prece murmurada antes de fechar os olhos. Dormir era um ato de confiança. Confiava-se que a casa resistiria à noite, que os animais ficariam afastados, que ninguém pisaria em silêncio ao redor. Essa confiança não era ingênua, era construída pelo hábito e pela repetição. O corpo, longe da luz artificial, seguia seus próprios ciclos. Após algumas horas de sono profundo, o despertar noturno acontecia naturalmente. Não era brusco, não vinha acompanhado de alarme ou sobressalto, era um retorno suave à consciência. Nesse intervalo entre os dois sonos, o tempo parecia suspenso. O mundo estava acordado apenas o suficiente para existir. Algumas pessoas se levantavam lentamente, ajustavam o fogo, observavam a chama quase se apagando. Pensavam. Esse momento não era visto como problema. Não havia pressa para voltar a dormir. Não havia relógio pressionando. A noite ainda pertencia à noite. Alguns aproveitavam para rezar, outros apenas permaneciam sentados em silêncio. Havia quem olhasse pela janela, tentando distinguir formas na escuridão. As estrelas eram companheiras constantes, mais próximas do que parecem hoje. O frio era sentido com mais intensidade, cobertores eram ajustados, o corpo se encolhia, o calor vinha do próprio ritmo lento da respiração. Quando o segundo sono chegava, ele vinha diferente do primeiro, mais leve, menos profundo. Era um descanso que preparava o corpo para o retorno gradual da luz. O organismo sabia que o dia ainda viria, mas não imediatamente. Do lado de fora,
A noite continuava seu curso. A lua avançava, as sombras mudavam de posição, o mundo se reorganizava silenciosamente. Não existia a sensação de perder tempo dormindo. Dormir era parte do funcionamento do mundo, um momento necessário, natural, inquestionável. A ausência de eletricidade criava um vínculo direto entre o ser humano e o ambiente. O sono não era isolado, ele acontecia dentro do mundo, não apesar dele. Cada pessoa dormia sabendo que fazia parte de algo maior, da vila, da paisagem, da noite em si. A noite continua. O sono retorna devagar. Nada precisa ser feito agora. A escuridão sabe o caminho. Dormir antes da eletricidade significava aceitar essa lentidão. Não havia distração imediata para afastar pensamentos incômodos. Eles vinham, permaneciam por um tempo e depois partiam sozinhos. A noite ensinava paciência. As pessoas aprendiam a conviver com seus próprios pensamentos. O silêncio não era algo a ser preenchido, era algo a ser atravessado. Dentro das casas, o escuro apagava diferenças. Ricos e pobres dormiam sob a mesma ausência de luz. A noite igualava tudo. As paredes simples ou trabalhadas desapareciam na escuridão. Restava apenas o corpo, o respirar e o espaço ao redor. Havia também uma sensação clara de limite. Quando a luz acabava, o dia terminava de verdade. Não existia a tentação de continuar. O corpo entendia que aquele era o momento de parar. Esse limite era saudável. Ele impedia excessos, impedia a exaustão constante. O descanso não precisava ser conquistado. Ele era concedido pela própria noite. O medo, quando surgia, não era alimentado por imagens ou informações. Ele nascia da imaginação pura. Por isso mesmo, era mais simples, um medo ancestral, direto, que vinha e ia. Não havia histórias novas sendo criadas a cada instante. As mesmas sombras retornavam noite após noite, até perderem a força. Com o tempo, o corpo se acostumava. A escuridão deixava de ser inimiga. Tornava-se um espaço conhecido, um território que se atravessava todas as noites. Dormir era, então, um gesto de confiança repetido diariamente. Confiar que o mundo permaneceria em ordem enquanto os olhos se fechavam. Confiar que a noite cumpriria seu papel. E ela cumpria. A noite guardava, acolhia, sustentava o silêncio necessário para que o descanso acontecesse. Sem eletricidade, o sono não era algo separado da vida, ele era parte dela, um movimento natural, tão essencial quanto respirar. Agora, enquanto essa parte se encerra, você pode perceber como o silêncio ainda existe, mesmo hoje. Ele não desapareceu completamente, apenas ficou mais difícil de alcançar. Mas quando a luz diminui, quando os sons se afastam, quando nada exige sua atenção, a noite volta a falar a mesma língua antiga. E o sono, paciente, ainda espera. Em algum momento, sem aviso claro, a noite começava a ceder. Não havia um corte brusco entre escuro e claro. O mundo não acendia de repente. Ele clareava aos poucos, quase com cuidado. Antes mesmo de o sol aparecer, o corpo sentia a mudança. O segundo sono se tornava mais leve. A respiração mudava de ritmo. O frio da madrugada parecia diferente, menos pesado, como se o dia já estivesse próximo, mesmo sem ser visto. Do lado de fora, os sons começavam a se reorganizar. Um pássaro isolado rompia o silêncio, depois outro. Não havia pressa. O amanhecer não anunciava urgência. Ele apenas acontecia. A luz entrava pelas frestas, não iluminava, apenas sugeria formas. O interior da casa deixava de ser completamente escuro. Objetos voltavam a existir aos poucos, retomando seus contornos familiares. Acordar não era um choque. Não havia alarme. Não havia uma imposição externa. O despertar vinha de dentro, do corpo que já havia descansado o suficiente. As pessoas se levantavam lentamente, alongavam-se, reacendiam o fogo.
O calor voltava a ocupar o espaço. A noite se retirava sem resistência. Dormir antes da eletricidade criava uma relação diferente com o tempo. O dia não era estendido artificialmente, a noite não era encurtada. Cada período tinha seu espaço próprio, seu peso, seu valor. O sono não era fragmentado por notificações, luzes ou sons constantes. Ele seguia um ritmo antigo, moldado por milhares de anos de adaptação ao ciclo natural da Terra. Com o passar do tempo, a eletricidade mudaria tudo isso. A noite seria atravessada, iluminada, transformada em continuação do dia. O escuro deixaria de ser absoluto, o silêncio se tornaria raro. Mas antes disso, dormir era um ato de entrega, um acordo silencioso com a noite, uma pausa verdadeira. As pessoas não lutavam contra o sono, elas caminhavam até ele. E talvez seja isso que mais se perdeu. Não apenas a escuridão, mas a permissão para descansar sem culpa, sem estímulo, sem urgência. Ao lembrar de como era dormir antes da eletricidade, não se trata de nostalgia. Trata-se de compreensão, de perceber que o corpo humano ainda carrega esse ritmo antigo, mesmo cercado por luz artificial. Agora, enquanto essa história se encerra, a noite também pode estar presente ao seu redor. Talvez não tão escura quanto antes, talvez não tão silenciosa, mas ainda capaz de acolher. Respire devagar. Ajuste o corpo. Não há nada que precise ser feito agora. A noite sempre encontra um jeito de continuar. E enquanto o mundo moderno insiste em brilhar, o sono ainda sabe o caminho de casa. Boa noite. Você ouviu o Narrador da Noite.